Olá, hoje o canal Outro Livro tem o prazer de receber a escritora Yasmin Onmasht, autora do romance Vozes de Retratos Íntimos, publicados pela editora Taverna, de Porto Alegre, em 2021. Bem-vinda, Yasmin, muito obrigada pela disposição de conversar com a gente mais uma vez, né? Porque a gente já tentou gravar uma vez, tivemos um contratempo e aí estamos retomando a conversa, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, é um prazer esse convite, um prazer estar aqui, né? E um prazer também estar com todos os que vão nos acompanhar. A, a Yasmin, ela é psicóloga e psicanalista, participou da organização de um e-book chamado Da Vida que Resiste, Vivências de Psicólogas, entre a ditadura e a democracia, né, isso em 2014. E em 2016, ela publicou o livro Ela Conta, Ele Canta, pela Cidadela, em parceria com o poeta Carlos Alberto Soares. Foi relacionada no catálogo Intelectuais Negras Visíveis, da editora Malê, em 2017. Depois publicou texto nas antologias Fake Fiction, da Dublinense, em 2020, Contos de Psicanálise, pela Diadorim, em 2020 também, Travessias de Amanhã, pela Libretos, em 2021. E em 2021 também ela publicou um romance que vai ser, né, o nosso objeto da conversa aqui, chamado Vozes de Retratos Íntimos, pela editora Taverna, como eu disse. Um romance que em 2022 foi vencedor na categoria de narrativa longa do prêmio Agis e finalista nos prêmios Jabuti, São Paulo de Literatura, Academia Rio-Grandense de Letras e Açorianos de Literatura. O Açorianos Vencedora, ganhou. exatamente. E vencedora, né, no prêmio Açorianos na categoria narrativa longa, né, que foi justamente, acho que logo depois, né, da gente ter marcado a primeira conversa, acho que uma semana mais ou menos depois você foi premiada e muito justo, porque é um romance do qual eu gostei bastante, enfim, né, acho que os leitores também. Mas eu queria começar perguntando dessa sua entrada na literatura, né, considerando a sua formação acadêmica e profissional, você tem um percurso literário já consistente, mas também tem um blog chamado Tintura de Tote, né, que está ativo desde 2012, e e ali tem poesia, tem narrativas, tem contos. Como é que foi essa sua aproximação com a escrita, visto que você vem de uma área ali que tem, né, um pendor para a medicina ali, como é que foi? A escrita chegou antes, né? A escrita chegou antes do que a psicologia e digamos assim, teve o seu papel, inclusive, em termos de saúde mental na minha vida, né? Antes em que fosse possível para mim pensar em fazer uma psicoterapia, né? Então, naquela fase difícil, para mim, pelo menos, a adolescência foi uma fase muito difícil, né? E o que me sustentou ali, dentre outras coisas, mas uma parcela super importante, foi o fato de eu escrever. É também na adolescência que eu começo a ler, né? Porque eu fui uma pessoa que resistiu muito a ler não de aprender a ler, mas a gostar de ler, porque a minha mãe, assim, paradoxalmente falando, a minha mãe é uma leitora voraz, né? Sempre teve muitos livros na minha casa, mas ela passava muito tempo lendo, né? E eu me enciumava daquilo, né? Eu queria que ela olhasse mais para mim do que
para os livros, né? Além do que eu não havia sentido aquilo cheio de letra, né? Não tinha figurinha, não eram os meus gibis. E então, na adolescência, eu vou realmente descubro, então, a literatura, né? Agora, me ver como escritora é algo muito mais tardio do que isso, né? Porque e por muito tempo na minha vida, mesmo depois, jovem adulta, ser escritora era algo que não estava no horizonte, era algo que aconteciam com seres de outra natureza, né? Que não era, sei lá, não eram pessoas normais como eu, né? E isso só vai acontecer mais proximamente, então, uns 40 anos, né? Eu ganhei a minha filha, eu tinha 38, por aí, 38, 40 anos, né? Quando eu começo a usar as redes, justamente o blog, né? Conheço um site, que eu não lembro mais do nome, mas era um site de compartilhamento de escritos, né? E ali, então, eu começo a ter alguns retornos que me fazem pensar ser possível eu me aproximar. E, então, eu vou para as oficinas de escrita, e ali, sim, a partir dali eu começo. Aí as coisas vão caminhando, né? Vão se encaminhando, assim. Depois de alguns 2, 3 anos de oficinas, um dos meus professores recomenda que eu publique, né? Mas eu já estava, então, organizando Ela Conta, Ele Canta, que foi o primeiro livro, assim, não tão coletivo, né? E é importante nessa seara a gente ter o reconhecimento de alguém que já tem o reconhecimento. E tu menciona o fato de eu ser da área da psicologia, e sim, né? Eu acho que a psicologia, ela tem, não necessariamente, mas tem um campo um pouco mais fechado, né? Mas a psicanálise, que é também uma de minhas formações, né, ou em formação, ela ela faz muitas fronteiras com o campo das letras, né? Tanto da linguística quanto da literatura, né? Então, de certa forma, quando eu defino meu interesse por psicanálise, eu também estou aproximando da literatura. Sim, de fato. Bom, para quem ainda não teve a oportunidade de ler Deu um o problema no livro, meu áudio aqui, mas já acho que está bem, né? tá Tá me bom, tá escutando bom, bem? tá bem tranquilo. Bom, para quem ainda não teve a oportunidade de ler, Vozes de Retratos Íntimos é uma história de família, né? É a construção de um álbum para nós leitores, e essa ideia de álbum, ela já vem inclusive sugerida pelo próprio título do livro, né, chama Retratos, ali, que evoca essa, né, essa imagem, e a gente percebe que narrar a história da família é um processo de autoconhecimento, por um lado, mas também um processo de construção de memórias para as próximas gerações, né. O que que te levou a ficcionalizar a tua própria família? Como é que você pensa também, né, de certa forma, o enquadramento do teu livro na condição de romance? Como é que se deu essa aproximação com a autoficção? Desde o início, a ideia era que seria um romance. Eu tinha até então escrito muitos contos, tinha escrito uma pequena novela, que é o Visite o Decorado, e, e eu... que é uma história que é longa, né? É uma história com muitos personagens,
Então, em nenhum momento eu pensei que fosse ser algo diferente de um romance, mas eu sabia do desafio de escrever um romance, considerando que eu nunca tinha escrito, nunca tinha trabalhado com tantos cenários, tantos personagens, tantas épocas diferentes, né? Se optar por ser uma autoficção, aí já foi um processo. Não, na verdade, tudo foi meio trabalhoso. Essa é uma descoberta. Assim, escrever um romance é algo extremamente trabalhoso, né? Assim, a gente tem uma ideia bem óbvia do porquê que escrever dá trabalho quando escreve um romance. E então, né? Porque existiria a possibilidade de ser uma biografia do meu avô materno, porque o meu interesse começa por ele, né? Por ele ocupar uma posição que não é comum no imaginário social brasileiro, um homem negro ocupar, né? Então, ainda mais no início do século XX, um homem negro que tem estudo, que se envolve com organizações políticas de esquerda, que é sindicalista, né? Então, se cumpre, na verdade, algo, infelizmente, muito comum, infelizmente, mas não por acaso, né? Muito comum na vida das pessoas negras, que é o encarceramento, né? Mas, no caso dele, foi por ser comunista, né? Foi uma prisão política. E então tudo isso, meu primeiro pensamento foi escrever sobre ele. Depois deslizou muito rapidamente para escrever sobre as histórias que os meus pais contavam, com ênfase numa certa contestação da democracia racial, né, desse mito da democracia racial. Porque ou se fala disso romantizado, ou se fala disso demonizando, né? E para mim, até, né, por tudo que eu vivi, né, uma mãe negra, um pai branco, um homem branco que assumiu esse relacionamento, casou efetivamente com essa mulher, né? Mas que isso não garante também algumas coisas de racismo dentro da própria família. Então, para mim, era extremamente importante poder falar disso de um modo mais complexo do que eu escutava por aí. Acho que isso foi algo que me moveu muito, que é necessário falar disso. Existem, desde sempre existiu no Brasil e continuará existindo relações interraciais, mas é preciso falar disso de um jeito mais complexo, né? E aí a pergunta seguinte que eu me fiz foi: isso interessa para mais alguém além de mim mesma? Né? E eu, nesse mesmo momento, eu estava, então, no mestrado em psicanálise, estudando relações raciais, né, mas por uma outra via da poesia, da poesia produzida por negros, né? E, enfim, e ali foi se entrelaçando um interesse que acadêmico, mas que no livro não é acadêmico, né? Mas que também vai se desenvolvendo num outro campo, né? E, enfim, e aí eu vou me autorizando a, então, fazer uma autoficção. Em primeiro lugar, porque contar uma história que te contaram, tu conta muito rapidamente. Tu conta em um parágrafo, deu, resolveu, né? Às vezes em uma linha, né? Ah, né? Teu avô veio da Suíça. Tá, e aí o que mais? Ah, o que mais eu não sei, né? Se perdeu, né? Então, a gente tem que inventar também para preencher essas memórias, né? E algumas coisas são absolutamente inventadas, tem personagens que são extremamente inventados, que estão a serviço da história. Embora isso, de algum modo, seja uma falácia também, porque tudo está a serviço da história, né? A gente recorta, mesmo as memórias reais, a gente faz edições delas para estarem a serviço da história.
E o que é interessante é que você está falando agora sobre esses enchimentos narrativos, né, mas você os declara inclusive na narrativa, né, tem momentos que você diz assim: "Olha, agora eu vou inventar aqui, eu vou", né, e isso foi uma das coisas que me chamou mais a atenção, embora a gente saiba, né, que, enfim, é um recurso muito utilizado, né, dentro desses livros que estão nesse enquadramento de biografia ou de autoficção, né, bom, enfim, autoficção já diz tudo, né, mas então, essa é justamente esse procedimento que é bastante interessante, né, de ele ser declarado ali. Então, queria que você falasse um pouquinho mais dessas escolhas que você fez enquanto escritora. É interessante tu pensar isso, né? Porque essa foi a última solução que eu tomei para esse texto, né? Porque era um texto que já tinha muito material escrito, mas ele não estava, faltava alguma coisa que eu demorei literalmente anos, uns 2 anos para entender como é que eu ia resolver, né? Eu já tinha, então, escrito todas, porque teve uma posta inicial de produzir um determinado efeito no leitor, que não deu certo, né? Eu acho que começa por aí. Eu tinha a ideia de fazer, então, essas pequenas histórias, que, na verdade, me parece, assim, que foi um processo de sair do conto para ir para o romance, né? Então, a minha ideia era escrever essas pequenas histórias. Vamos imaginar uma colcha de retalhos, né? Cada história seria um pedacinho dessa colcha. Eu as arrumaria numa determinada sequência, né? E o total da história se fecharia na cabeça do leitor, né? Essa era a minha ideia inicial, né? E eu fiz isso, mandei então para o Ronald Augusto, né, que é um poeta, né, daqui de Porto Alegre, e para Ana dos Santos, que é uma poeta também daqui de Porto Alegre, né? E ambos, cada um do seu jeito, me disse que não estava funcionando, né? Não estava funcionando, estava confuso, não dava para entender, né? E eu tentei várias coisas depois, desfiz é um jeito de falar, porque, né, quem escreve inteligentemente não se desfaz de nada, né? Cria um outro arquivo, né? Só isso, e fica ali esperando. Mas na minha cabeça, então, eu peguei, tá, vou escrever essa história, então, corrido, né? Corrido. Só que não ficava bom para mim. Eu acho que eu nem sei escrever assim. Além do que eu queria imitar um vai e vem da memória, né? E que a memória é fragmentada também. Eu não queria perder muito isso, né? Então, eu fiquei por muito tempo pensando como resolver. Até que meio ano, talvez um ano antes de concluir, eu leio Ponce a Vicêncio, da Conceição Evaristo. E não é que eu tenha escrito da mesma forma que a Conceição Evaristo, mas tem algo ali, eu acho que a Conceição Evaristo, ela alterna ali o narrador, né? Então, me deu essa ideia, né? E é uma história narrada com tanta delicadeza, né? Que eu pensei assim, e se eu colocasse, então, uma terceira voz, que é a do narrador, né? E copiando um pouco, então, essa delicadeza, isso, para mim, eu traduzi como quem chama, então, o leitor. Senta aqui do meu lado que eu tenho uma história para te contar. E conta meio ao pé do ouvido, assim, sabe? Numa certa intimidade, né? E aí sim, aí eu escrevi, e eu digo assim, eu não sei se as pessoas acreditam, mas uma das maiores felicidades para mim com o Vozes é no momento em que eu coloquei o ponto final e eu tive a certeza que eu tinha escrito um romance, né?
Ali eu saí comemorando pela casa, pulando, gritando, cantando, né? O resto foi decorrência, mas eu tive aquela certeza assim, olha, acabou, isso é um romance, né? E é isso, né? Bom, depois eu mandei, então, para o Vitor Dil, que tem o portal Literatura RS, né? E, e ele, para ele fazer um trabalho assim de uma leitura crítica, né? E ele confirmou, está terminado, né? Ele só me sugeriu alguma coisa de divisão de capítulos, enfim, e foi um dos responsáveis pelo título também, né? Ele não criou este título, mas ele deu várias sugestões que já se aproximavam desse título, né? E, enfim, então era isso mesmo, né? Estava faltando mesmo, era essa outra voz narrativa. Mas foi bem trabalhoso, foi cerca de 5 anos o processo inteiro. Pois é, você foi falando, imediatamente me lembrei, a gente lembra daquelas leituras teóricas que a gente faz, né, enfim, quando estuda o procedimento literário e fui me lembrando ao mesmo tempo, né, das discussões sobre o gênero romance, né, tem lá o texto do Moretti que fala justamente, né, sobre esses enchimentos que eu acho que são, enfim, o procedimento é, é algo muito bacana de compreender. A Conceição Evaristo aparece na tua, são 2 epígrafes, né, que iniciam o romance, uma da Conceição Evaristo, deixa eu até ler aqui, diz assim: "Compreendera que sua vida, um grão de areia lá no fundo do rio, só tomaria corpo, só engrandeceria, se tornasse matéria e argamassa de outras vidas. Descobria também que não bastava saber ler e assinar o nome. Da leitura era preciso tirar outra sabedoria. Era preciso autorizar o texto da própria vida, assim como era preciso ajudar a construir a história dos seus", né, uma passagem da Conceição Evaristo, seguida da outra passagem do Frantz Fanon, que é: "Falar é estar em condições de empregar uma certa sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização". Enfim, como é que se deu a escolha dessas passagens para já prepararem o teu leitor para aquilo que vai vir, né, elas já indicam um caminho de leitura ali. Olhando agora, né, retrospectivamente, eu acho que isso é um sinal também dessa dupla escrita que eu tive, né, em algum momento, que é a acadêmica e a literária, né, eu acho que diz um pouco disso. Bem, essa escolha desse trecho da Conceição Evaristo, que é de Ponciá Vicêncio, diz muito de como eu me posicionei frente a essa história, né? Da importância que eu vejo desse resgate dessas histórias, que são histórias familiares, mas que também são histórias de todos nós, né? Porque às vezes eu me desespero um pouco quando eu percebo que as pessoas não se dão conta do quanto a história, ou, né, a história, se a gente for olhar para trás, ou os acontecimentos contemporâneos que seja, né, nacionais, maiores, né, digamos assim, influenciam nas nossas vidas particulares. E então também tem um esforço disso neste texto, assim, mostrar que tem essa interligação, né? Porque as pessoas, elas têm muito esse pensamento da meritocracia, do individualismo, então eu resolvo tudo da minha vida, né? Se eu fiz sucesso é porque eu fiz sucesso, se eu não fiz sucesso é porque eu não tive força de vontade, porque eu não trabalhei, porque eu não acordei todos os dias cedo, né?
né, sim, né, a gente tem que se implicar, de fato, com a nossa vida, né, isso sim, mas também a gente tem que ter noção do quanto a comunidade, a política, esse espaço público também influencia nas nossas vidas, né? E o quanto é importante não esquecer disso, né? Então, assim, uma das coisas que não tem passagem na minha família, não tem registro, mas que eu fiz questão de inserir no texto foi o bombardeio de São Paulo, assim, na década de 20, sabe? Assim, como assim São Paulo foi bombardeada, gente, né? E ninguém sabe, ninguém fala mais disso, né? Então, isso para mim foi bem importante. E isso já se relaciona com a fala do Fanon, né? Fanon dizia, ele tem um texto chamado, acho que é Racismo e Cultura, é um texto bem pequenininho, em que ele vai falar assim que uma cultura não pode se encapsular, né? Então, o Fanon está falando de um contexto dos colonizados, mas dos colonizados que pertencem à terra, um pouco diferente do contexto, né, inicial, pelo menos, do negro no Brasil, que foi trazido, né, do continente africano para cá. Ele está falando da Martinica, né, que os franceses chegam, então, na Martinica. E aí os martinicanos ficam com uma cultura que não realiza trocas, né? Fica só como algo exótico, enfim. Né? Então, o que eu acho interessante dessa citação do Fanon é que a gente não pode negar, né? Aí eu estou falando a gente, enquanto nós negros, né? A gente não pode negar das influências dos colonizadores que a gente tem, né? Mas a gente tem uma riquíssima cultura negra, como é que a gente. E, aliás, esse como é, talvez tenha endereços muito específicos, essa minha pergunta, né? Como é que a gente faz com tudo isso? Talvez eu esteja falando mais com o mundo acadêmico, porque, na real, o popular, né, a população sempre fez e sempre vai fazer, e de um jeito muito rico, né? Esse diálogo entre as diversas culturas que existem no Brasil. Né? Então, um pouco chamar um pouco, então, Francis Fanon para poder falar isso, né? Tá, né? Existem brancos, negros, indígenas, né? Não vamos sair do romantismo da democracia racial, mas como é que a gente trabalha isso? Tem que tirar, sim, né? Um pouco, não tanto do poder dos brancos, porque não pode ter essa hierarquia. No momento que tem hierarquia entre raças, né? Acabou-se, né? Não pode ter hierarquia, tem que ter aí algo horizontal, que estamos longe ainda de acontecer, mas, enfim, essa é a aposta. Né? Pois essas histórias de família, elas sempre acabam evocando isso que você mencionou agora, que é essa via das histórias orais, né? Essas histórias que são contadas de geração para geração. E aí você trouxe de uma maneira bastante interessante essa ideia do retrato também, né, porque as fotos elas acabam sendo mais do que um próprio artifício literário, né, porque você também chama para a voz muitas vezes, né, você chama para essa contação, né, das histórias, então tem uma união que eu achei muito interessante da voz e da escrita, né. E nesse sentido, o livro também tem esse tom de testemunho, de depoimento, e que daí a gente aparece também, né, por exemplo, a personagem Benedita lembra muito o próprio Quarto de Despejo, né, e então vão se acumulando essas referências, da Conceição Evaristo e tal. De que modo que você enxerga como é que essas leituras contribuíram para você conseguir pensar na tua própria voz, né, porque você também tem a tua própria voz em relação a essas outras escritoras. Como é que você enxerga a tua voz em relação a essas outras escritas? Bem, acho que essas outras escritas, porque assim, Ana, eu acho que eu tenho que dizer antes que, assim como a maior parte, ou talvez todos os escritores da minha idade, né,
as minhas leituras eram eurocentradas, né? Ou então aqui no Brasil, de autores brancos, em geral homens, né? E é interessante se eu for parar para pensar, porque eu só começo a ver que é possível, talvez, eu ser escritora, quando essas escritoras negras surgem na minha vida, né? Seguramente coincide com isso, né? Quando, então, eu começo a ler essas autoras, eu começo a olhar, então, para o que nós negros chamamos as minhas mais velhas, né? Então, a minha mãe, ela é uma contadora de histórias, né? Hoje menos, assim, ela já tem bastante idade, está com 88 anos, mas ela lia os livros e ela contava para a gente, mas ela contava de algum jeito, assim, que dava muita vontade de ler os livros, né? É, as minhas tias, né? Parte dessas histórias que tem no livro foram as minhas tias que me contaram, as irmãs dela. A minha avó, que não era muito de... Minha avó não era muito nem de conversar, assim, mas o pouco que ela me contou, né, foi muito interessante, né? E eu era aquela criança, adolescente, que ficava quietinha escutando as histórias dos outros, né? Dessas pessoas, né, desses familiares. Bom, então, quando eu tenho contato com essas escritoras, eu me faço muitas perguntas, né? Eu me faço muitas perguntas no sentido assim, o que é, então, uma escrevivência, né? Eu, é algo que eu faça, né? É algo que eu sei fazer. O que é uma tradição oral, né? Como eu lido com isso? Outro ponto extremamente importante é como que a questão racial aparece na minha escrita, como descrever um corpo negro, né? E, inclusive, essa pergunta, como descrever um corpo negro, é que vai me levar para o mestrado, né? Eu já estava escrevendo romance, eu tranco, não consigo descrever um corpo negro, porque todas as falas racistas parecem que vêm junto quando eu vou descrever um personagem negro, né? E aí eu vou, então, para um Sopapo Poético, que é um sarau de poesia negra aqui de Porto Alegre, e lá eu tenho a ideia de uma pesquisa de mestrado, né? E aí eu vou e começo o mestrado. Então, eu estava habitada por essas questões todas. E conforme eu vou escrevendo, eu vou me dando conta de algumas coisas, né? Eu tenho uma trajetória de escrita, que é uma escrita, enfim, ela é dentro dos parâmetros, assim, ela não é uma escrita que respeita a oralidade, né? Ela não é assim, eu já sou formada, digamos, entre aspas, né? Numa certa tradição mais formal da linguagem. Não super formal, mas também não é de uma fala, né? De uma transcrição praticamente da fala, né? E em algum momento eu assumo isso. Olha, né, tá, né, esse é o meu jeito, né, é assim que eu falo, que é assim que eu escrevo, né? Não é assim que eu falo, é assim que eu escrevo. Mas, por outro lado, né, tem coisas que tem algumas coisas que não correspondem a essa tradição eurocêntrica, né? A essa que, bem, né, não sei se eu sei falar muito disso, sabe, Ana, mas assim, tem acho que o jeito de contar história, algumas escolhas que eu faço, né? Algumas coisas que eu me permito também, né? E, enfim, acho que aí eu fui assumindo algumas coisas para mim também, né? E assumindo esse lugar de singularidade mesmo na escrita, né? Bom, essa é a escritora Tha Yasmin, né? Que tem as suas influências,
que tem uma das minhas influências é absolutamente eurocêntrica, embora ele seja americano, mas digamos assim, se vamos falar sobre eurocentrismo, os americanos são muito mais do que nós brasileiros, né? Que é o Stephen King, né? Um escritor de terror mas ele usa alguns recursos de linguagem que me interessam muito, assim, né? Outro escritor que aí sim, né, europeu, que eu, nossa, né, eu adoraria escrever como ele, é o Kafka, né? Então são algumas referências de homens brancos, hétero, mas que dessas eu escolhi não abrir mão. Mas, enfim, né? E aí isso, então, eu fui conhecendo o próprio Ronald, né? O Ronald é uma enorme influência na minha vida, né? O Ronald é quem me chamou um dia, assim, não pessoalmente, mas numa oficina minha, todos que lá estavam, para a gente pensar que era estética na nossa escrita, né? Qual era a nossa opção estética e por quê, né? Então, ele mesmo, e também, assim como ele me cobrou isso, aí sim, um dia ele me cobrou pessoalmente, muito diretamente, onde é que apareceu o negro na minha escrita. Então, é uma enorme influência, né? E assim eu fui, então, constituindo. Mas tem coisas que se constituem ao fazer também, né? E eu acho que algumas coisas se deram na própria escrita, ao longo da escrita do Vozes. Vou deixar aqui, inclusive, agora que eu já tinha falado, né? A gente conversou com o Ronald Augusto sobre o livro dele, A Contragosto do Solo, e então vou deixar aqui também a referência para as pessoas, né, para acompanharem a conversa. Essa parte da montagem do livro, até algo que tinha me passado despercebido da primeira vez que eu li, depois eu percebi um pouco melhor, que existe uma certa montagem, uma operação de corte e costura, porque o livro abre e ele fecha com cenas em que existe, né, a narradora está com a mãe em torno da costura. Então tem a vizinha costureira no início, o tricô que é feito e é desfeito, né. Então, se no início da narrativa ela não se reconhece nas fotos, né, a voz ela não se reconhece, ao final tem esse reflexo insinuado, porque é o reconhecimento dos outros nos seus próprios cabelos, né, vamos dizer assim. Você pode pensar se será que estaria o que você acharia dessa situação do corte e costura como uma metáfora para a estrutura do livro? Em que sentido que É super presente. Isso, para mim, é uma metáfora que ela que eu uso muito, tanto na minha vida profissional, enquanto psicanalista, né, como quanto escritora mesmo. Para mim, a escrita de um livro, se ele for extenso, né, algo mais do que um conto, eu acho que um conto a gente realmente escreve, por mais que a história seja desestruturada no tempo, enfim, ele tem fôlego curto, né? Então a gente escreve ele direto, né? Agora, à medida em que um texto ele vai ganhando volume, é inevitável o trabalho de corte e costura, né? Para mim, e eu tenho duas metáforas, mas as duas são muito próximas, né? Uma é corte e costura e outra é tricô, né? Então, tricô, às vezes, eu não tricoto, mas a minha mãe tricota. E eu canso de ver, às vezes ela usa muito mais de uma linha, né? Porque tem que alternar cores, né? Então, na agulha tem muito mais de um fio, né? E fios de várias cores. Então, acho que às vezes, como é que eu vou dizer assim, o romance ele tem uma história, um cerne de sua história, mas ele desenvolve em pequenas histórias, pequenas referências, histórias laterais, né, personagens secundários, e isso para mim são os outros fios, sabe, que a gente vai somando, né, e vai ali tecendo, né, então tem um tecer num romance.
ou, e aí o Vozes eu acho que pega bem a questão do corte e costura, que é justamente esses pequenos pedaços de memória que vou então costurando, né, para que forme aí um outro quadro, né, para que se dê aí um efeito de todo, né. É, e é uma metáfora que me é muito caro, sim, porque a minha mãe costurava, né, agora não costura mais, porque não tem a visão não ajuda, né, mas ela costurava, ela fazia eram as 3 coisas que minha mãe fazia, ela era dona de casa, como a maior parte das mulheres daquele tempo, né. Então a vida dela era ler, costurar e tricotar, e ela alternava isso, né, às vezes ela tinha mais interesse num do que nos outros, né, e alternava esses 3 interesses, assim. Então é algo muito faz parte da minha vida, eu acho que eu nunca costurei nem tricotei e arranjei um jeito de me aproximar disso com essa metáfora, né. Mas eu acho muito apropriada para a literatura. Porque é um tecer, né, é um tecido que a gente pega, digamos assim, os fios talvez sejam a própria vida, que a gente vai se servindo aqui de referências daqui, referências dali, né, e a gente, aquele poema do Fernando Pessoa, né, o poeta é um fingidor, né, e finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. E é isso que a gente faz, assim, esses fios que a gente aproveita, a gente dá um tratamento de modo a que pareça outra coisa, mas para ter o efeito daquilo que era mesmo, né. Então tem este trabalho, assim, e que é justamente o que me encanta profundamente, né, no ato de contar uma história. Só para explicar, né, a gente tinha marcado já de conversar, no início do mês de março, e nós tivemos um abrupto corte de energia aqui que nos impediu de continuar a conversa, mas eu, tinha justamente guardado um comentário que a Cidinha da Silva, escritora, também fez sobre, o livro da Tá Yasmin, né, e que ela diz assim, me permita ler só um pedacinho aqui da crítica, que ela diz assim: "Vozes de Retratos Íntimos é um livro maduro, muito bem escrito, isso deveria ser uma prerrogativa para trabalhos literários, mas não ter sido", ela fala entre parênteses, que faz uma bela reconstituição de memória por meio de fotografias de uma família e seus atravessamentos raciais e étnicas. Ela diz, né, personagens que são ricas e pouco usuais na literatura brasileira são apresentadas de maneira convincente e encantadora, no sentido que nos arrebatam, né. Ela destaca também, por exemplo, né, o domínio das temporalidades, em que você escolhe construir a tua escrita. Ela diz assim: "O texto não se torna caótico devido à opção pela não linearidade, a autora conseguiu realizar uma discussão racial muito sofisticada na trama do livro, algo que lembra o feito de Paulo Lins em Cidade de Deus e de Lilia Monplet, uma escritora moçambicana, em Ninguém Matou Surrura, né, que é um livro clássico também da literatura moçambicana, né. Eh Como é que você enxerga, né, falando então dessa, e você já foi lida também, tem uma outra crítica da Eliane Marques, encontrei uma resenha, como é que você enxerga a cena literária hoje do Rio Grande do Sul? Você citou o Ronald Augusto, tem a Fernanda Bastos, tem o Luiz Maurício Azevedo, com quem o Ricardo também já conversou aqui. Como é que você enxerga a cena literária hoje contemporânea no Brasil, no Rio Grande do Sul especificamente? Eu acho que eu sou muito privilegiada de viver nessa época, porque é uma época muito efervescente, literária. Em parte, eu entendo por causa de uma certa, eh, abertura editorial ou, democratização editorial
que vem pelas possibilidades dessas editoras independentes. E, então, abre um campo para que mais autores publiquem, para que seja possível, né? Do ponto de vista, estou falando de dinheiro mesmo, porque publicar é muito caro, né? E no momento em que se tem a possibilidade de se publicar em tiragens menores, isso abre outras possibilidades. Mas a própria internet também, né, com a possibilidade de autopublicação, também democratiza isso. Então, eu me sinto realmente muito feliz, assim, muito sortuda, assim, de viver nesses tempos. E eu vou entrar na questão dos autores, mas antes eu quero assinalar outra coisa que contribui especialmente com nós, autores negros, né? Que é, então, a questão das políticas afirmativas. Eu tenho 51 anos, né? Me formei em 96. Quando eu me formei, não tinha nem sonho tinha a questão das políticas afirmativas aqui no Brasil. Mas, por mais paradoxalmente que seja, eu fui beneficiada pelas políticas afirmativas. Por quê? Porque cria-se, então, uma recepção para essas discussões raciais, que antes não tinha, né? Que antes não tinha esses, digamos assim, não era nem aceito nos meios oficiais, né? Uma pesquisa de mestrado, como a que eu propus, ela foi aceita dentro desse contexto de que já tinha ali alguns anos de política afirmativa. Duvido que teria sido aceita antes disso, né? E assim como escritores, nós, escritores negros, então, cria-se ali uma recepção, né, de leitores negros, porque a ideia é essa, não é que só negros precisem nos ler, né? Não chega nem perto disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, enquanto escritores, a gente não pode viver esperando a benesse branca de nos reconhecer, porque isso nunca aconteceu. Então, ter essa recepção negra é um fortalecimento da comunidade negra, um fortalecimento desses espaços, né, que são espaços também de construção do imaginário social. Então, dentro desse contexto, e aí já acrescentamos, então, escritores LGBTQIA+, que nem a Atena, aqui em Porto Alegre, né, a Atena Beauvoir. Também, aqui em Porto Alegre, nós temos o coletivo Mulherio das Letras, né, que é um coletivo feminista, né? Então, aqui é uma efervescência maravilhosa, né? Para isso, sim, nacionalmente a gente tem a candidatura da Conceição Evaristo para a Academia Brasileira de Letras, né? Não deu, né? É claro que não deu, porque, enfim, né, é um espaço de resistência branca, né, que vai demorar mais enfim, né, para cair enquanto resistência branca, né? Mas temos o Luiz Maurício, né, que como crítico literário também, né, que infelizmente agora ele deu uma afastada, mas espero que ele reconsidere isso. Tem a projeção do Jefferson Tenório, né, uma projeção nacional, internacional, né? Então, tem muitos autores bons, a própria Cidinha, né, Ana Maria Gonçalves, acho assim que vem numa esteira assim, muito rica de obras muito interessantes, né? E aqui em Porto Alegre tem a Natália Protásio, que é uma contista, né? Ela faz também um trabalho editorial junto com o Fischer, mas então ela é uma escritora contista negra que vem deixa eu lembrar de onde, acho que ela é de Recife, não,
Acho que sim, não tenho certeza, né? Ela está radicada aqui em Porto Alegre há uns anos já, e certa vez, ela contando, lá da terra dela, perguntaram para ela assim, nossa, Natália, que tanto escritor que tu conhece, né? Como tu tem amigos escritores? Aí ela respondeu assim, vocês não têm ideia, né? Em Porto Alegre, se chuta uma pedra, salta 5 escritores, né? E Porto Alegre tem isso mesmo, né? Talvez pelas tradições das oficinas literárias do Assis Brasil, que são muito antigas, né? E se multiplicaram em muitas outras oficinas literárias, né? Aqui também tem justamente Sopapo Poético. Sopapo Poético é um celeiro de novos poetas negros. Muitos poetas negros saíram dali, a Lilian Rocha, Ana dos Santos, Fátima Farias, a Fátima Farias que até estreou com prosa agora recentemente, né? Santas de Casa, né? O nome do livro dela. Então, e outros tantos, Marlon Pires Ramos, Marlon Pires Ramos, né? São muitos, né? O Jorge Frois, que estão todos, em algum momento, passaram pelo seu próprio poético, inclusive eu, né? Que não, digamos assim, não começo minha trajetória como escritora lá, mas foi o meu campo de estudo de mestrado, então me influenciou seguramente, né? Então, acho que eu sou muito privilegiada, tanto contemporânea quanto geograficamente. E que bom, né? Eu acho que nada melhor para o escritor para, né, se ver nesse meio. E para a gente encaminhando o final da conversa, qual que seriam os teus planos para a escrita? Você já está pensando no próximo volume? Você tem algum plano para os próximos capítulos da tua carreira literária? Tenho planos e tenho convite, né? Porque antes dos planos, assim, já esse semestre ainda, sai um novo romance, né? Eu tenho que ler aqui o título porque é muito recente, eu tenho muita dificuldade em dar título porque eu escrevo, sempre tive. Então, eu preciso de ajuda, né? E nesse daqui eu tive muita ajuda. E é Uma Chance de Continuarmos Assim. Tá? Esse é o título, é um romance que entra dentro de uma perspectiva afrofuturista, e ele tem, assim, semelhanças com Vozes, no sentido da memória ainda ser um tema, né? E muitas diferenças também nas opções de como contar essa história. Mas, ao contrário, uma das coisas é essa, né? Vozes eu posso falar tranquilamente, sempre, qualquer coisa, porque é uma história circular. Então, é impossível ter spoiler. Não tem como, não tem spoiler, né? Agora, esse tem. Então, eu tenho que ser muito econômica com o que eu falo, né? É uma ficção especulativa dentro de, né, uma dentro de um afrofuturismo, né? Mas, assim, eu também não posso falar muito mais que isso, tá? Convido vocês, né, a conhecer. E você já tem a previsão para o lançamento? Já está tudo Maio, encaminhado ou ainda? final de maio, talvez junho, por aí, né? É mais provável junho, na verdade. Aham. Mas Ah, já está bem encaminhado, vai ser pela Diadorim, né? aham. Inclusive, o Jefferson Tenório é um dos editores, né? Ele está agora também por essa via de editor, né? Então, estou bem feliz assim, com essa escolha, né, de editora. E, bem, né, fora isso, estou um pouco me questionando, em termos de linguagem mesmo, um certo interesse por aquilo que é impossível de dizer, meio Clarice Lispector, assim, Paixão segundo o GH, assim, sabe? É, é, esse interesse começa mais assim pela via da psicanálise, mas
estou pensando nisso também como escritora, né? A questão racial, para mim, acredito que vai estar transversalmente, assim, em tudo que eu escrever de algum modo, né? Mas neste momento, assim, estou me interessando, porque é isso, né? A linguagem, ela não dá conta de tudo, e quando ela não dá conta de tudo, o que a gente faz com a linguagem, né? Assim, ali onde ela não dá conta. Claro, é algo que tá em tudo que a gente escreve, tem esse esforço, né? Sempre tem. O grande esforço do escritor, seja poeta, seja prosador, é esse, né? É como transmitir o que é intransmissível, né? Só que eu acho que o que eu estou querendo dizer é que eu estou querendo escrever alguma história que radicalize isso mais. Hum. Era até uma última pergunta que eu ia te fazer, da relação do teu trabalho literário com o teu posicionamento enquanto cidadã. De que modo que você vê a política interferindo no teu texto, ou qual o sentido político, né, do teu livro. Enfim, eu acho que a leitura ali, ela já encaminha uma percepção a respeito disso, né, mas então isso é algo que atravessa transversalmente tua escrita. Isso eu acho que o meu compromisso político enquanto pessoa, e isso se reflete no que eu escrevo e também no meu trabalho como psicanalista, né, é dar lugar para aquilo que de termos gerais, as relações de poder querem omitir, silenciar, invisibilizar, né? E aí, claro que entra as questões raciais, porque, enfim, também é ao que eu mais me dedico, né? Mas também as questões de como funcionam as prisões no Brasil apareceu no Uhum. Vozes, vai aparecer também Sim. nesse romance que eu lanço esse ano, também aparece uma referência às prisões, né? Ao encarceramento, a violência de Estado, né? Ao feminino em suas várias formas. Então, e alguns compromissos também, a gente fala daquilo que aparece, mas é bom dizer daquilo que a gente opta por retirar também por um compromisso político, né? Nesse livro que eu vou lançar, Uma Chance de Continuarmos Assim, teria uma personagem que, a princípio, eu tinha imaginado ela como uma mulher trans. E tinha me parecido ótima a ideia, sabe? Uma personagem excelente, assim, tudo mais. Só que ela é uma personagem que ela efetivamente tem um lugar meio assim de uma mulher meio transcendental, assim, meio que fonte de muita sabedoria, muito, né? E aí eu fiquei me questionando assim, poxa, sabe, esse lugar de mulher trans, homem trans, sempre colocado num lugar que não é humano, né? Assim, ou pela via da depreciação, né? Ou como esse guru, essa figura mística, né? Inalcançável e tal. E por isso, né, por um cuidado de não ficar reproduzindo um não lugar, né, porque esse lugar maravilhoso também é inalcançável, né? Então, para não ficar reproduzindo esse não lugar, eu optei por não colocar, então, ela como uma mulher trans, né? Deixo um personagem trans no momento em que eu tiver isso melhor colocado dentro da história, né? Mas é importante dizer também das opções que a gente faz para evitar algumas coisas, né, também. Isso, que bom que deu certo a gente conversar, porque achei excelente, assim como, né, então vamos aguardar aí, a publicação do seu próximo livro, porque, a depender desse aqui, né, a gente já vê que a sua carreira literária está então, né, promete e já está entregando bastante coisa aqui, porque é realmente um livro muito, muito, muito bacana, né.
Queria te agradecer pela tua disponibilidade de conversar, e dizer então, o livro tá onde que as pessoas podem encontrar teu livro? Ele É de no Porto site da Alegre, editora? encontra sim, quem é de Porto Alegre encontra na Taberna, em várias Uhum, livrarias daqui, né, uhum, mas também tem no site da editora, a editora envia, né. Tem também, eu sei que tem em São Paulo, em algu mas eu aí também não é em todas as livrarias, e agora eu não vou me lembrar uhum. do nome da livraria, né. Mas Assim. no site da editora é certo e seguro, e mesmo que tenha aí, né, na sua cidade, a taberna também indica, né, se tiver na Tá. cidade, em que livraria que vai estar. Então tá bom, a gente deixa o site, depois a gente põe na descrição do vídeo, né. Então tá bom. Obrigada, tá, Yasmin, pela gentileza em participar, e obrigada para as pessoas que estão assistindo, e próxima semana a gente traz mais uma conversa com mais um autor. Então, até lá.